Deus eterno, tua luz brilha em mim sem fim, tua glória ocupa todo o meu viver. Controle, Senhor, o meu coração, consuma todo o meu viver, Deus. Justiça e louvor em mim vem fluir, pra eu somente a Ti amar. A Tua vontade, Deus. No domingo, nós meditamos sobre justificação e vamos continuar, mas hoje eu quero falar sobre algo que parece assim estar no lugar oposto, porque é maravilhoso a palavra de Deus nos colocar, abrir para nós toda a verdade. E o mundo tem, grande parte das pessoas que estão na igreja são só uma caixa de reverberação, são só um eco do mundo, da cultura. Então eles repetem a mesma coisa que o mundo diz, com palavras um pouco mais cristãs. São cristãos nominais, na verdade, mas outras pessoas que não são assim, no entanto, quando ouvem esses ecos do mundo, ou então o próprio discurso do mundo, ficam meio que sem palavras, achando que há alguma profundidade, às vezes, nos argumentos do mundo, quando, na verdade, não há nem profundidade, é óbvio, espiritual, mas, às vezes, nem lógica, nem inteligente, nem racional. Então, muito do que nós ouvimos, tanto dentro da igreja, quanto do mundo, vindo do mundo para a igreja, que é reverberado na igreja, é um papo vazio, em todos os sentidos. Então, muitas pessoas às vezes me fazem perguntas do tipo, amor ou lei? Essa dicotomia é feita o tempo todo em nossa geração. Um monte de pessoas que se dizem cristãs gostam de escrever coisas desse tipo, reverberando o mundo. Colocar o amor contra a lei, fazer isso como se essas coisas fossem mutuamente excludentes, é um erro absurdo, mas totalmente comum, no mundo e na igreja. Nós temos uma época de frases feitas, de frases prontas, repetidas exaustivamente nas conversas pessoais, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Então você ouve, eu já ouvi tantas vezes as pessoas falarem assim, olha, você quer uma religião de amor ou uma religião da lei? Uma religião de amor ou uma religião da lei? E toda essa conversa, esse tipo de pergunta, que não só vem do mundo, mas como é reverberado por grande parte dos que se dizem cristãos, é comum, mas é completamente antibíblico. O amor, por exemplo, é uma ordem da lei. A ideia do amor e da lei se chocando, como você prega uma religião do amor ou da lei? Deuteronômio 6,5 diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Levíticos 19:18 diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Aí quando você lê Mateus 22, 36 a 40, o que Jesus está mencionando é o livro de Deuteronômio. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você vê, ele está mencionando Deuteronômio.
É assim que a Bíblia trata. Quando falamos sobre o dever de amar, estamos falando sobre a lei, queridos. Foi a lei que disse isso. A ideia do amor e da lei como algo... você prega a religião da lei ou do amor? É uma coisa completamente absurda. Porque o amor, como é definido pela palavra de Deus, como a Bíblia define uma ordem da lei de Deus para nós. Então é óbvio que se você incute em sua mente que a lei não importa, o que importa é o amor, ou seja, você pode jogar a lei fora e ficar com o amor, é ridículo, porque o amor é o resumo da lei. E a lei é que diz que você deve amar seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ao contrário do que é feito tão comumente pelo mundo e reverberado na igreja, para sermos relevantes e modernos, jamais diz algo parecido com isso. Você quer ter uma religião de amor ou uma religião da lei? Para Cristo não existe de forma nenhuma nenhum amor para além de manter a lei. Ele diz assim, por exemplo, em João 14, 21, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou João 14, 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. Tudo isso é ligado por Cristo inexoravelmente à comunhão verdadeira com Ele. Quando obedecemos, guardamos os seus mandamentos, então evidenciamos o nosso amor para com Ele. Quando amamos, fica evidente o amor do Pai por nós, e todos a quem o Pai ama, Cristo ama, e se revela a eles. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então é impossível permanecer no amor de Cristo. Ele diz, se vocês guardam, vocês permanecem no meu amor. Se vocês não guardam o que eu mando, vocês não permanecem no meu amor. Então, você não pode permanecer no amor de Cristo como algo separado, além de guardar os seus mandamentos. E o amar é um mandamento. Jesus, quando fala sobre isso, está simplesmente mencionando o que Deus disse, não é? Em Deuteronômio. Então, João 15, 10 diz, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Você vê, não há nenhuma dicotomia, pelo contrário, são a mesma coisa, não há possibilidade, segundo Cristo, de alegria verdadeira, plenitude verdadeira, fora da busca por santidade. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então, a lei é uma expressão do que ele é. Agora, eu quero, na verdade, meditar sobre um salmo, porque nós precisamos lidar com isso, queridos. Não só, nós não podemos ser esses cristãos que são uma caixa de reverberação cultural, repetindo bobagens, mas nós temos que estar prontos a ver, não só incoerência bíblica, mas com uma completa incoerência intelectual, racional e inteligente, quando isso é feito, sabe? O Velho Testamento, por exemplo, o salmista, por exemplo, ele expressa como algo natural do coração regenerado o amor pela lei de Deus. Por exemplo, o Salmo 1 e 2 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou no Salmo 19, que é o salmo que eu quero parar mais, no versículo 10, Davi diz algo incrível, diz assim, seus mandamentos, sua lei é mais desejável do que o ouro. Olha, se está uma coisa que o ser humano deseja na terra, é ouro. É o que faz ele acordar cedo, pegar ônibus, sabe, estudar, tudo é por causa do ouro. Tirasse o ouro, ninguém fazia nada disso. Não é? Fosse só por, sei lá, serviço voluntário, isso acabava a escola, acabava tudo. Mas Davi diz isso, são mais desejáveis do que o ouro. Sim, são do que o ouro muito fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então, eu quero olhar um pouco a respeito da lei de Deus no Salmo 19. O Salmo 19 é um salmo maravilhoso, todos nós conhecemos, famosíssimo. Diz assim, os céus declaram
a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, não se ouve a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A partir daqui, no versículo 7, Davi vai parar de falar sobre os céus manifestando a glória de Deus, e vai começar a falar sobre algo que manifesta Deus de uma maneira mais profunda. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, o Salmo 19, ele diz de duas maneiras diferentes, nos ensina de duas formas diferentes a respeito de Deus, da glória de Deus, do ser de Deus. Os teólogos costumam chamar o versículo de 1 a 6 e depois dividir de 1 a 6, depois de 7 a 14, e usam termos técnicos, como a revelação comum, geral, não é? E a revelação especial de Deus. Então, o primeiro, não é? Sem entrar em todas as palavras dos versos 1 e 6, já que não é sobre isso que nós vamos meditar, falam da natureza, daquilo que todos os homens veem. Os céus manifestam a glória de Deus. O salmista diz, olha, um dia, sem voz, eles falam, sabe, nós ouvimos, sem eles fazerem um som, que nós podemos entender, nós podemos olhar e ver a beleza, a glória de Deus, e um dia fala depois de outro dia, depois de outro dia, e um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, não há linguagem, nem fala, e não se pode ouvir sua voz, e no entanto, ele está dizendo, tudo é tão claro, tão grande a beleza de Deus manifestada na natureza, mas ele quer dizer para nós, mas há uma revelação de Deus infinitamente maior, mais profunda, do ser de Deus, de tal maneira que essa revelação geral se torna pequena. Então ele começa a falar a respeito dela. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos, na verdade, Davi está falando da lei do Senhor de várias formas, usando palavras diferentes, mas a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Ele está amontoando palavras para falar sobre a lei de Deus. A lei de Deus, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então o salmista diz que, a despeito do conhecimento que a natureza traz de Deus, da sua glória, da maravilha do que Ele é, a revelação de Deus em sua lei é a única coisa que pode trazer para nós um conhecimento transformador de Deus, que pode fazer uma revolução internamente, é aquilo que pode fazer a alma viver. Então a alma está morrendo, o homem morreu espiritualmente, mas ele ainda, a sua alma está indo, mas ela está indo em direção à morte final. Jesus diz, olha, o que não daria um homem pelo resgate de sua alma? E ele está dizendo aqui, a única coisa que pode trazer a alma de volta à vida, a alegria, a doçura, é a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
revive a alma, faz de novo a alma viver, de tal maneira que sem essa revolução interna que a palavra de Deus faz, a lei de Deus faz, você não vai poder nunca ter uma visão de fato de Deus, entender Deus e ter comunhão com Deus. E qual é o nosso problema hoje, então, no qual nós vamos meditar? Que na nossa geração, naquilo que nós chamamos de contemporâneo, moderna, apesar de moderno já não ser a palavra certa a ser usada, é que as pessoas, elas querem ouvir sobre muitas coisas, menos sobre a lei de Deus. É por isso que essa pergunta é idiota. Tu prega a religião do amor ou da lei? É por isso. As pessoas não querem ouvir tudo, menos. Não há nada da nossa cultura moderna mais alérgica do que a lei de Deus. Há uma alergia. Você fala sobre o amor e a misericórdia e finge que isso não tem nenhuma relação com a lei de Deus, e então o mundo está com você, principalmente se você deixar eles definir o que é amor. Mas fale sobre os direitos. Tudo tem direito no nosso mundo, sabe? Baleia tem direito. A pessoa diz, não, tem que respeitar os direitos da baleia, os direitos do jacaré, os direitos da tartaruga, direitos humanos, direitos das mulheres, direitos das crianças. Todo mundo tem direito. O único ser que não pode ter direito é Deus. Fale sobre os direitos de Deus e o ser humano tem uma alergia total a isso. As janelas se fecham, as caras se fecham, e esse texto diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você prega a religião da lei ou do amor? Imagine que gente que se diz cristão faz esse tipo de pergunta. Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a tese do dia, as pessoas modernas, para os cristãos que são um eco do mundo, é que as pessoas perdem a alma exatamente porque tem essa alergia à lei de Deus. Que lá o nosso antepassado, nosso pai, perdeu tudo por causa dessa alergia à lei de Deus. Por ter exatamente essa visão, sabe? É como se Adão falasse para Deus assim: o que vai reger o paraíso aqui? É a lei ou é o amor? Essa pergunta continua ecoando. O remédio para essa alergia está aqui, porque a Bíblia diz que o homem perde a alma por causa da sua alergia à lei de Deus. Davi diz: a lei de Deus é perfeita e restaura a alma, revive a alma. Então eu vou explicar o que isso significa. A alma do homem além do homem estar morto espiritualmente, ou seja, não há comunhão com Deus por causa disso. Tudo que está fora do seu elemento natural está morrendo, não é assim? Então o homem não está no seu elemento natural mais, ele está morto para Deus, está morto espiritualmente. Então sua alma está morrendo também, ele tem pouco tempo até acabar a história. É assim com tudo que está fora do seu elemento. Tire o peixe da água e ele não morre assim, sabe? Puf, morre. Mas ele está morrendo. Ele está fora do seu elemento, o elemento pelo qual ele foi feito para viver. Ele dá uma estribuchada. É como se todo mundo no mundo estivesse estribuchando só, sabe? 20 anos, 30 anos, está assim. É o peixe fora d'água já. Que esperança você tem para um peixe fora d'água? Fora do seu elemento, o elemento para o qual você foi criado, você está morrendo. Então tire uma planta do chão, ela não fica seca, mas ela já está morrendo. É uma questão de tempo. Ela não está mais no seu elemento. O homem foi feito para Deus, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele não tem mais essa comunhão, ele está morto espiritualmente, ele está fora do seu elemento já. Então ele está definhando, suas almas estão murchando. Então, Davi está usando uma coisa assim, como se a lei de Deus é como uma água para a alma, não é? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós estamos definhando, nossas almas estão atrofiando, porque nós pensamos que a lei de Deus era uma coisa opressiva. É isso que a serpente disse para Adão, sabe? Olha, Deus está querendo limitar vocês, é uma coisa opressiva. Achamos que a lei de Deus é uma coisa dura, achamos que ela é externa.
Ao contrário completamente do que Davi está vendo aqui, dizendo para nós. A lei de Deus é realmente uma expressão do caráter de Deus. É por isso que é óbvio que Jesus não vai fazer nenhuma dicotomia entre a lei e Deus, entre a lei e o amor. Então, uma obra de arte é, na verdade, a expressão do interior do artista. Da mesma forma, a lei de Deus é uma expressão que diz, que fala sobre a justiça de Deus, que expressa a sabedoria de Deus, o amor de Deus. Então, a razão pela qual nós estamos perdendo nossas almas, ou o homem perde a sua alma, é porque nós não vemos a lei de Deus como sua justiça, não vemos a lei de Deus como sua sabedoria, e não vemos a lei de Deus como seu amor. É por isso que, quando a gente não vê a lei de Deus como seu amor, nós podemos falar essas bobagens do tipo, você prega a religião da lei ou do amor? Porque a gente não vê que a lei de Deus, a gente não vê a lei de Deus como sua justiça, como sua sabedoria, como seu amor. Nós pensamos na lei de Deus, ou na lei como algo separado de Deus. Então eu gostaria de mostrar que muitos dos problemas pessoais do nosso mundo são por causa disso. Então eu não posso ver muito desse salmo, mas justiça, sabedoria e amor, que são as coisas que Davi toca aqui inicialmente. Porque a lei de Deus é uma expressão da sua justiça. Ela é perfeita. Ela é uma régua para nós. Uma régua que está dizendo o que é bom, o que é ruim na vida. E nos ajuda a entender como devemos seguir. Porque a lei de Deus é sábia. Ela é uma bússola que permite as nossas decisões, tomar as nossas decisões, porque a lei de Deus é amor, ela é alimento, ela é doce. É por isso que Davi diz, são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel, é a sobremesa, não é só algo importante, assim, sabe? É algo nutritivo, mas você vê, é também doce, é gostoso, é a sobremesa, nos ajuda a crescer, nos leva para onde devemos estar e ser quem nós devemos ser. A menos que você veja a lei de Deus nessas três perspectivas, você jamais vai entender o que Davi está dizendo. Você vai ou ser um eco do mundo, umas perguntas completamente sem sentido e mesmo idiotas, ou você vai achar que o argumento do mundo e dessas pessoas é muito difícil de responder. Então eu sei que eu estou falando aqui com pessoas modernas. Então, no nosso mundo hoje, os professores não usam um livro, sei lá, de 10 anos atrás, porque isso é velho. Se você estiver usando aí um celular de 3 anos, você pensa que essa porcaria é um dinossauro. Se teu computador tem 4 anos, tu acha que aquela é a máquina mais antiga, aquela porcaria não serve para nada. Nós vivemos um mundo assim, isso aqui é uma peça de museu. Aí tu pensa, nós deve ter uns 100 anos. Não, o troço tem 2 anos. Mas é peça de museu. Então Jesus, ele tem a audácia de chegar para pessoas como nós, para a nossa geração, e dizer que a lei de Deus, que foi expressa há milhares de anos, a lei de Deus é a lei dele mesmo, ele é Deus. É a coisa que você tem que edificar a sua vida. Ele diz assim, digo-vos a verdade, que o céu e a terra vão passar, mas nem um jota ou um tio da lei vai cair, até que tudo seja cumprido. Ou seja, o céu e a terra, as montanhas, o mar, é tudo de papel machê, queridos, é tudo frágil, está acabando perto da lei de Deus. Para você ver como a lei de Deus é algo fixo, firme. Quando tu olha para o Everest, tu pensa, esse troço vai durar para sempre. Quando você olha para a Via Láctea de novo, o braço da Via Láctea, tu pensa que esse troço está há milhões de anos, daqui a milhões não vai estar aqui. Jesus diz assim, quando tudo isso acabar, a lei de Deus vai estar lá. Tudo passa, menos a lei de Deus. E você e eu vamos passar também, e vamos não ser nada, não ser uma ruína eterna do que devíamos ser. Ou seja, vamos perder a alma, vamos passar com as montanhas e com a galáxia, a não ser que a lei de Deus seja escrita em nossos corações, a não ser que a lei de Deus faça parte da essência mais profunda do nosso coração.
e sua substância, e sua justiça, e sua sabedoria, e seu amor se tornem parte de nós. Então, primeiro, a lei de Deus é justa, é o que Davi está dizendo. O texto diz que você vai perder a sua alma se você não ver que a lei de Deus é justa, é perfeita. Ele diz no versículo 9 assim: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Se você estivesse lendo isso em hebraico, as duas palavras que ele está usando, não é? Que nós traduzimos, a primeira é uma linha reta, é isso que ela é. A segunda a palavra é uma régua, justa é uma régua, é uma borda reta, não há nada torto, não há nada imperfeito. Então, se eu estou tentando construir uma casa, se eu estou tentando construir qualquer coisa, uma roupa, eu tenho que ter um instrumento de medição. O instrumento de medição quer se trate de uma régua, de uma fita métrica, eu tenho que ter um instrumento de precisão, não é? Uma coisa para me ver o nível, para que eu tenha uma perspectiva correta de coisas diferentes e de objetos diferentes que possam estar juntos, que possam ser unidos, que possam ser encaixados, que possam funcionar. Se nós vamos numa loja e você pensa, eu vou comprar um micro-ondas, eu vou botar lá no armário, eu vou comprar uma geladeira e vou encaixar naquele cantinho ali, o que você faz? Você não fica com as suas opiniões subjetivas, com o seu senso de espaço, seu senso tridimensional. Você não sente, o que meu coração sente a respeito das dimensões? Você não pensa assim, para saber se o troço vai caber lá. O que eu faço? O que você faz? O que nós fazemos? Nós usamos uma régua, nós usamos uma trena, nós usamos uma fita métrica, nós usamos um metro. Então eu coloco lá e depois eu vou para aquele lugar, eu vou para a loja, eu vou lá, depois que eu medir a porta, eu posso medir e eu posso classificar os objetos, e eu posso pensar, olha, eu tenho uma perspectiva correta do tamanho, da dimensão, eu posso usar, eu posso ver como as coisas realmente são, eu não imagino, eu não sinto no coração, eu sei agora. Por quê? Porque há muitas ilusões ópticas. Eu posso ter muito bem a ideia de que um troço cabe num lugar só até eu tentar colocar lá. Eu posso muito bem achar que esse parafuso cabe ali, até colocar e descobrir que no tamanho não estava certo, que meus olhos e a ótica me enganaram. São pequenos demais, são grandes demais, e 1 centímetro para cá ou para lá vai estragar tudo. Eu não posso dizer o que eles realmente são, até que eu tenha um instrumento de medição que diga, esse espaço tem esse tamanho, e agora eu estou em outro lugar, e agora eu estou vendo que esse aparelho tem esse tamanho, e essas coisas podem ser colocadas juntas. Eu realmente não posso fazer uma peça de roupa só pensando ou sentindo no coração as dimensões. Eu não posso construir um edifício, eu não posso imaginar, eu tenho que calcular tudo, eu tenho que usar instrumentos, eu preciso de uma régua, tem que ter uma linha reta. No entanto, uma coisa torta, ou então um instrumento de medir que esteja feito todo errado, não serviria para mim fazer isso. Eu preciso de um objeto perfeito, de um instrumento perfeito. Então a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita, que ela é a régua certa para nós tomarmos todas as decisões, todos os acontecimentos, em todas as vidas, todos os motivos, todas as ações. Essa é a maneira de determinar o que é certo e o que é errado. É a maneira certa de determinar o que é bom e o que é ruim, o que é decente e o que é indecente, o que é compassivo e o que é cruel. Se houvesse uma outra coisa que não fosse a lei de Deus, então essa outra coisa seria a lei de Deus. Quando nós falamos que Deus é justo, que a lei de Deus é justa e perfeita, e que Deus é justo, nós estamos querendo dizer que não tem nenhum objeto que possa julgar Deus, que Ele é o objeto que julga tudo.
Ou seja, não é a geladeira que mede a fita métrica perfeita. Entende? Não existem objetos que vão definir a fita métrica. Aquela é a fita métrica perfeita. Quando você diz, Deus é justo, é isso que ele está dizendo. Ele é aquilo que é perfeito e que não pode ser medido ou julgado por outro instrumento. É o instrumento definitivo. A natureza de Deus é a régua pela qual nós medimos todas as outras coisas. É isso que a Bíblia está dizendo. A razão pela qual nós acreditamos que a verdade é uma coisa boa e a mentira é errada é por quê? Porque Deus é verdadeiro. Porque Deus é a luz, Ele é verdade. Então, verdade é bom e mentira é ruim. A razão pela qual nós acreditamos que a justiça é certa e a injustiça é errado, isso está em nós, né? É por quê? Porque Deus é justo. Ele é a régua, entende? Não há nada que meça Deus, Ele mede tudo. A razão pela qual eu acredito que o amor é certo, o egoísmo e o ódio é errado, é porque Deus é amor. A razão pela qual nós sabemos que o orgulho é ruim e a humildade é certa é porque Ele é manso e humilde de coração. Todos nós achamos isso. Nós só justificamos o pecado em nós porque nós somos maus, mas não é porque nós achamos. Ninguém admira alguém orgulhoso. Outro dia eu estava vendo o príncipe da Inglaterra, estava aqui por causa da Copa do Mundo, e todas as declarações que eu vi eram as pessoas dizendo assim, cara, que legal ele, né? Por quê? Porque ele é um cara simples, é gente como a gente, jogou bola, fez as coisas. Pô, que legal, né? Um cara simples. Ninguém falou assim, olha, admiro tanto ele, por quê? Porque o cara é orgulhoso. Ele olha para a gente assim como se a gente fosse o cocô do cavalo do bandido. Ele é tão lindo. Ninguém fala isso, porque ninguém admira isso. Quando as pessoas fazem isso, são orgulhosas e agem dessa forma, elas vão racionalizar, porque de fato elas não admiram isso em ninguém. Por quê? Porque Deus, o Deus eterno, odeia o orgulho. Ele é humilde. Se alguém aqui então pudesse se atrever, ou se alguém se atreve a dizer que Deus é injusto, essa pessoa está dizendo, eu sou Deus, eu criei tudo, eu sou a régua. Então a lei de Deus é a justa vara de medição, é isso que Davi está dizendo, ele é a régua pela qual tudo é medido, só através dele nós podemos entender os objetos, entender o mundo, entender nosso coração, entender a nossa mente, entender todas as coisas e medir todas as coisas. Quando a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma, ele está dizendo, ele é a régua perfeita, ele é o instrumento de medição perfeito, e a não ser que você tenha um padrão objetivo, a menos que você tenha absolutos morais, a sua alma morre. Você acha que isso é um exagero? Você acha que isso é simplesmente uma declaração? Uma das coisas mais interessantes, há muitos eventos históricos importantes que é antes da gente nascer, mas há um grande evento histórico importante que eu já estava nascido, por exemplo, entre muitos outros. Em 1989, o mundo comunista caiu. O mundo era dividido em dois, queridos. Havia uma guerra fria e parecia que não ia acabar nunca. E quando todas as civilizações comunistas desmoronaram, nós, do Ocidente, eu, por exemplo, achei ótimo, não é? E nós falamos, está vendo, o socialismo não funciona, o comunismo não funciona, a prova é que aquele mundo inteiro que parecia poderoso desmoronou todo. E é verdade, sabe, as ideias de Marx, eu estou lá no extremo oposto. Mas, se você achar só isso, você não está entendendo o quadro todo. Você tem que entender que dentro dessas nações, dentro daquele mundo que não achava isso, eles veem a queda de tudo aquilo não como fracasso do socialismo, simplesmente. Eles não veem assim. Eles veem como que o secularismo falhou. E isso é um grande sinal de alerta para todo o Ocidente. Em 1917, teve início uma das primeiras civilizações da história do mundo que decidiu construir uma cultura com base secular. Isso nunca tinha acontecido. Até então, todas as culturas sempre diziam que a base do certo e errado era uma régua divina. Essas muitas civilizações não concordavam sobre essa régua, é verdade. Culturas diferentes, confucionistas,
culturas budistas, culturas muçulmanas, culturas ortodoxas, culturas católicas, romanas e protestantes, divergiam sobre a régua, mas todas elas concordavam que tinha que ter uma régua que não era o homem e que era exterior ao homem, que devia ser a base da moralidade dos homens. Uma régua divina. Assim como você não pode construir uma casa sem um instrumento de medição, ou, como eu disse, comprar algo e encaixar depois, é impossível edificar uma sociedade sem uma régua assim. Em seguida veio, então, o século XX e uma mentalidade de modernidade. Começou a acreditar que nós podemos viver sem essa régua, sem Deus, ou sem saber o que Deus diz, ou sem se importar para Deus, ou viver como se Deus não existisse, ou dizer até que Ele não existe. E que você não precisa de algo fora de você para dizer o que é certo e o que é errado. Então, as primeiras sociedades que tentaram fazer isso de uma maneira institucionalizada foi a sociedade comunista, foi o mundo comunista. Eles fizeram isso de uma maneira formal. O Ocidente tem feito isso de uma maneira informal, mas tem feito a mesma coisa. Então, eles começaram em 1917. Nós, no Ocidente, começamos a fazer isso, eu diria, depois da Segunda Guerra Mundial. Não da maneira formal, de uma lei, tal, mas a mesma ideia de que é possível um mundo secular. Então, é bom nós darmos uma olhada no que aconteceu. Todo aquele mundo desmoronou do interior por causa da sua podridão. Aquele mundo implodiu. Então, em 90, um ano depois da queda do mundo, da União Soviética e de todo o mundo comunista, o primeiro-ministro da Bulgária fez uma declaração em Washington a respeito disso. E o que ele diz é muito interessante, porque ele diz assim: o que nós precisamos, esse é o primeiro-ministro da Bulgária, um ano depois que o comunismo, a Bulgária era um dos países da cortina de ferro. O que nós precisamos é de um retorno à normalidade no nosso país, ou seja, não apenas a política consensual e econômica racionais, mas a uma sociedade civil ativa com base em valores morais compartilhados. Valores morais que venham de fora, sabe? Uma régua assim de fora. Quando você ouve isso, você vê a ilustração mais impressionante do Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, porque o primeiro-ministro da Bulgária, ele diz assim: uma confusão moral sobre o comunismo foi acompanhada por uma completa confusão de valores e do significado em todos os níveis da sociedade civil. As pessoas achavam que nada era certo ou errado, a não ser, porque era um mundo secularizado. Quem implantou aquilo disse: Deus não existe. Então, ele está dizendo, as pessoas achavam que nada de fraude a roubo era errado. O governo podia dizer, alguém podia dizer, mas cada um decidia, porque nós falamos para todo mundo que não existia Deus, não existia certo e errado, que agora o ser humano que decidiu que era certo e errado. Não havia nenhuma fé para se apoiar, desde que nós não tínhamos nenhuma crença em Deus, porque Deus foi considerado desatualizado e não científico, e este estado de espírito, isso é o primeiro-ministro da Bulgária, um ano depois da queda, em Washington. Este estado de espírito é uma reminiscência do personagem de Dostoiévski, Ivan Karamazov, que é famoso, né? Que exclamou: se Deus não existe, tudo é permitido. Toda a história da humanidade já provou que sem Deus, ou uma autoridade moral superior, as coisas preciosas para nós, seres humanos, são totalmente negadas a nós, porque a nossa natureza, que para a verdadeira realização e satisfação emocional, precisamos de uma maior intensidade de propósito do que as preocupações cotidianas podem proporcionar, como comida. Apesar de tudo isso, eu olho para o futuro, está dizendo o primeiro-ministro, do nosso povo, do povo da Bulgária, com otimismo. Por quê? Porque existe um novo e intenso esforço de muitos búlgaros, especialmente das gerações mais jovens, para encontrar fundamentos morais para a sua existência e de redescobrir os valores e ideais daquilo que é ser um ser humano.
Então ele acaba assim: isso não foi uma revolta política, isso que acabou com o mundo comunista. Ele diz: isso não foi uma revolta política, esta foi uma revolta da alma contra a desumanidade. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quando nós achamos, olha, os 10 mandamentos, princípios morais absolutos, que todos devem obedecer, independente dos seus sentimentos, aquilo que Deus falou no Sinai é desatualizado. Você acha uma ótima ideia se cada ser humano que você conhece pudesse fazer o que achasse bom e certo com você? Você consegue entender um mundo assim? É sobre isso que ele está falando. Ele diz: nós perdemos nossa humanidade, nós nos desumanizamos quando perdemos a régua. Vivemos num mundo desumano. Nós, para a corrupção, tivemos que botar pena de morte, mas mesmo assim essas coisas não funcionam. O que está dizendo é que as massas de uma sociedade, quando é dito para ela, ele diz: não há verdade, não há certo e errado, não existem absolutos morais, não há Deus. Ele diz: não pode haver mais base para a moralidade. E assim é no nosso mundo. Você não pode construir uma sociedade assim. Ele está dizendo, ele não é cristão, ele está só descrevendo por que aquele mundo caiu, que ele explodiu, implodiu. Ele vai mais longe ao dizer: aquela sociedade não era mais uma sociedade humana, porque nós nos tornamos menos que humanos. Então aquilo não foi uma revolta política, que acabou com tudo, que derrubou o muro de Berlim, que abriu, que acabou. Foi uma revolta da alma contra a desumanidade. É uma afirmação surpreendente, porque a melhor ilustração que nós podíamos ter do que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você vê, ele está dizendo, era uma revolta da alma contra a desumanidade. Não tínhamos mais instrumentos. Então, ele está dizendo que tem que haver uma régua em algum lugar. Não há nenhuma maneira de nós falarmos o que é decente e honesto se cada um achar, ou cada um define o que é decente e honesto. O cara pode achar que é decente me roubar. O cara acha que pode ser decente estuprar a minha mulher. Porque não há mais absolutos. Ele diz: você não pode construir a honestidade. Você não pode dizer para alguém: a honestidade é uma coisa boa, quando você diz para ela que não existe bom e mal, que ela que decide isso. Então, uma expressão perfeita. Um professor de filosofia da Universidade de Boston, eu estava lendo um artigo, e apesar de ser um professor de filosofia da Universidade de Boston, ele acredita em absolutos morais. Ele é quase sei lá, uma coisa raríssima. Então, o Ocidente implantou a mesma ideia, é por isso que está tudo desmoronando. A sociedade não funciona. Por isso que é patético a igreja querer edificar a sociedade nesses termos. Então, esse professor da Universidade de Boston, que acredita que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, ou seja, acredita em absolutos morais, ele ensina filosofia. Ele diz que a primeira pergunta que ele faz quando ele começa o ano, ele pergunta isso: o que vocês acreditam sobre moralidade? E ele diz que 95% de todos os jovens que estão na universidade com ele, respondem que não acreditam em absolutos morais, que é tudo um valor subjetivo e pessoal, e que você não pode impor a sua moral a ninguém. Ele diz que 95%, todos os anos, ele diz que essa é a resposta. E ele diz que assim que a turma toda responde isso, 95% da turma, ele diz: olha, uma vez que vocês acreditam que a moralidade é pessoal, subjetiva, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu queria compartilhar os meus sentimentos pessoais e subjetivos de como eu trato a classe. Na minha classe, as mulheres recebem sempre a metade da nota dos homens. Imediatamente ele diz que as pessoas dizem: mas isso não é justo. Não, isso está errado. E ele diz: espera um minuto, vocês acabaram de dizer que não existe certo e errado.
que ninguém deve julgar moralmente ninguém. Então, que tudo é subjetivo, que a questão de justiça difere de uma pessoa para outra. Vocês poderiam dizer, no máximo, eu não gosto do seu conceito de justiça, esse negócio de que mulher recebe metade da nota, independente do que ela tira. Não gosto disso. Vocês podiam dizer isso, porque vocês têm um conceito diferente do meu. Mas vocês disseram que é injusto, que é errado. Quando vocês disseram isso, vocês estão usando uma régua. Vocês podiam até dizer, eu não gosto das suas ideias de justiça. Mas vocês não podiam dizer que era errado. Vocês estão dizendo que existe um absoluto e que o que eu estou fazendo está fora desse absoluto. Vocês julgaram a mim moralmente ao dizer que estava errado eu reprovar as mulheres todas, ou eu dar metade da nota para elas, porque eu gosto que seja assim, porque eu acho que a mulher merece só a metade da nota do homem. No entanto, vocês não têm base, baseado no que vocês acreditam, para dizer que eu estou errado, porque na verdade você vê a filosofia de vocês não dá base para vocês viverem, nem vocês acreditam nelas. Vocês não acreditam numa moral relativa, porque a minha moral relativa, vocês estão dizendo que ela está errada. Vocês não podiam. Para vocês serem consistentes, vocês tinham que dizer, nós não gostamos do aspecto da justiça subjetiva que você tem. Mas vocês não podiam dizer que estava errado. E nem podiam dizer muito menos que é injusto. Porque para dizer que o que eu faço é injusto, você tem que medir por uma régua externa a mim e a vocês. Vocês estão medindo como? Vocês estão contraditórios. Agora pensem, queridos, eu estou muito longe de acabar e já gastei 45 minutos. Pensem numa pessoa que tenta ser consistente. A maioria das pessoas que você conhece não são consistentes. Mas eu tentei achar a pessoa que eu acho que tentou ser mais consistente. Mas você vai ver que quando ele tenta ser totalmente consistente, ele só consegue ser inconsistente. E não porque ele é ignorante, um cara inteligente. Nasceu em 1905, morreu em 1980. Jean-Paul Sartre, sabe? Filósofo, escritor, existencialista. E ele tentava ser consistente com isso, não é? O existencialismo diz que o ser humano é o único ser, é único, nenhum outro ser é assim, que a sua essência é posterior à sua existência, que os outros seres, eles existem e já está decidido que eles são, mas o ser humano não. Que o ponto de partida do indivíduo é designado pela sua atitude existencial, ou seja, ele existe e depois ele define o que ele é, assim que é o ser humano. Porque como o mundo não faz sentido, não existe Deus e não tem certo e errado, ele existe e ele define o que ele é. Então, sendo assim, Jean-Paul Sartre disse algo no julgamento de Nuremberg, que era o julgamento dos nazistas, depois que acabou a Segunda Guerra. Ele disse, olha, na verdade nós não podemos julgá-los, os nazistas, porque se não há Deus, e não há certo e errado, nós não podemos dizer que o que eles fizeram foi errado, de matar aquela gente toda, botar o pessoal no campo de concentração e matar os judeus. Vocês não têm o direito de julgá-los. Eles viram a coisa dessa maneira. Isso é consistente. É óbvio, isso é uma falência moral, mas ele está tentando ser consistente, Jean-Paul Sartre, está dizendo, olha, vocês não podem julgá-los, porque não existe certo e errado. Foi assim que eles compreenderam a vida. Eles existiram e definiram a vida, eles definiram essas coisas. Nós falamos que não há absolutos morais, agora nós vamos julgar eles. Está errado. Agora, por que ele está tentando? É o cara que está tentando ser mais consistente possível com o que ele escreveu. Você se sente mal com a ideia, mas ele está sendo consistente, parece, mas ele não está sendo consistente, não é? Porque ele está dizendo que as pessoas estão erradas em julgar os outros, mas na verdade elas não podem estar erradas também, você entende? Não há como ser consistente nessa história, querido. Ele está dizendo para aquelas pessoas, é errado vocês julgarem eles, porque não existe certo e errado. Mas se não existe certo e errado, por que é errado eu julgar eles também? Também não é? Não é?
Você vê, é impossível viver racionalmente com essas ideias. Mesmo um dos caras mais inteligentes, ele não quis receber o prêmio Nobel, mas deram o prêmio Nobel para ele. Mas para ser consistente com essas ideias, ele não aceitou o prêmio Nobel. Você vê, era um cara que tentava ser consistente, mas para ser consistente ele disse que não existe certo e errado, mas ele disse que eles estão errados em julgar os outros, ele está sendo inconsistente. Não há como você fazer um discurso racional, mesmo tentando ser consistente com essa ideia, e de fato ser consistente. Você não pode ter um pensamento, não pode dizer frases, não pode ter uma sociedade, não pode construir nada, não pode dar uma aula. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, sem ela sua alma morre, sem ela a sociedade morre. Você vê a lei do Senhor como justa, você vê que Deus é o Criador e Ele tem o direito de fazer, você vê que a lei de Deus é justa e absolutamente necessária, porque você mesmo tem uma alma, e você não consegue ser consistente, e você não consegue ser racional. É por isso que aquele primeiro-ministro falou, olha, foi uma revolta da alma contra a desumanidade, quando nós falamos que não existia mais certo e errado, não tinha mais como organizar aquela coisa. Esse é o fracasso de todas as ideias do Ocidente, porque o Ocidente tenta fazer a mesma coisa, não de uma maneira formal, institucional, mas tentou criar um mundo secularizado. Nós não podemos ter nada mais do que essa confusão que nós temos. Em segundo lugar, a lei de Deus é sábia. É o versículo seguinte, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, os preceitos do Senhor são dignos de confiança e dá sabedoria aos simples. Ou, em outra versão, no versículo 7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu não sei como eu posso dizer em tão pouco tempo a respeito disso. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que falaram para mim, olha, pastor, eu sei que o que eu estou fazendo é contra o que Deus diz. Eu sei que eu não devia ter relação sexual com essa pessoa, não sendo casado. Será, pastor, que Deus vai me punir por causa disso? O que essa pessoa está dizendo, queridos? Ela está dizendo o seguinte, eu acredito em Deus, então eu acredito que há absolutos, morais. Agora, pensem num absurdo de pessoas que dizem coisas desse tipo. Se você não acredita em Deus, você não deve estar preocupado se fazer sexo com alguém ou não, tem algum problema. Se você não acredita que existe certo e errado. Agora, se você me diz que acredita que existe Deus, você não devia estar me perguntando se você pode fazer isso e se Deus, de alguma forma, vai punir você. Porque você está dizendo, eu acredito em Deus, então existem absolutos morais, mas realmente eu quero ter relação sexual com essa pessoa, e eu quero saber, o Senhor vai me dizer se Deus vai me punir. Eu olho para pessoas assim, como pessoas completamente desconectadas com a realidade. Ora, você disse que você acredita que Deus é totalmente sábio e existe, você vai entrar em conflito com a sabedoria de Deus, e você me faz perguntas a respeito disso. Isso não faz nenhum sentido. É como se alguém perguntasse para mim assim, pastor, eu vou pular do 25º andar do prédio, o senhor acha que eu vou me arrebentar lá embaixo? O que eu vou responder, queridos? O que eu vou responder? Eu vou responder que não, no teu caso, queridão. Entendeu? Eu acho que não. Acho que você pode pular. Você não pode pular. A pessoa está dizendo para mim assim, eu quero quebrar a lei da gravidade, mas eu estou com medo de Deus me punir, eu me arrebentar lá embaixo. Então você acha que eu vou me arrebentar lá embaixo se eu pular? Você vê, a lei da gravidade, não existe lei realmente escrita num papel sobre a lei da gravidade, não precisa, não tem multa, queridos. Que a pessoa está dizendo o seguinte, será que alguém chegar para mim e falar assim, pastor, será que eu vou ser multado se eu pular do prédio? Não, não vai, ninguém multa quem pula de prédio. Porque quebrar a lei da gravidade não é uma questão de ser ilegal, assim, no sentido que nós pensamos. Quebrar a lei da gravidade é estupidez. É por isso que quando você vai pular do prédio, não tem alguém falando, eu vou te multar. Você vai ser multado, se tu pular, eu vou te multar. Porque é ridículo. É estúpido. A razão disso é porque isso vai contra o tecido do cosmo.
O tecido da nossa vida vai contra o tecido das leis da física, os tecidos com o qual eu fui criado e o mundo foi criado. A punição é inerente à violação. Se eu pulo do prédio, eu vou me arrebentar. Não existe a possibilidade de ser oposto. Uma pessoa só faz essa pergunta, infelizmente, às vezes dizendo que crer em Deus, porque ele não acredita que a lei do Senhor é sábia, ou não sabe o que isso significa. Essa pessoa pensa que a lei de Deus é arbitrária, ou seja, que é um capricho, que não é fruto da sabedoria infinita de Deus. Ela não é um capricho, ela não é revogada. Se você pular do prédio, você vai se arrebentar. A lei da gravidade não é um capricho. Não é um capricho que Deus inventou e de repente ele dizia, não, hoje não, hoje pode pular todo mundo que hoje eu liberei a lei da gravidade. Não é assim, não funciona. Um adulto cai, puf, um neném cai, puf, é a lei, é inexorável. Então, se eu dormir com essa pessoa, se a pessoa estiver me perguntando, eu vou quebrar a perna? Eu vou ter um infarto na mesma hora? Eu vou morrer de fome? A resposta é que você não entendeu nada. A lei de Deus não é arbitrária, é sábia. Quando você se move contra a lei de Deus, não acontece nada contra a lei de Deus, com a lei de Deus, o que acontece com você. Quando você quebra a lei da gravidade não fica ferida no fim. Entende? Quem fica estourado é você mesmo. É estupidez. Quando você se move contra a lei de Deus, pensar que de alguma maneira não está ligado à lei de Deus, os efeitos de ir contra a lei de Deus, é pensar que a lei de Deus é arbitrária. É pensar que tem dia que eu posso pular do prédio e tem dia que eu não posso. É pensar que se um pastor disser para você que você pode pular do prédio, não vai acontecer nada. Então, no meio moderno, a bússola moral das pessoas, é chato não ir até o fim disso tudo. A gente vê nos filmes, nos seriados, nos talk shows, nos programas, nas novelas. O mundo está dizendo para nós que a bússola moral, você vai ler isso nos livros, nas mentes brilhantes dos filósofos, ou nas pessoas comuns da rua, é que o certo e errado é você fazer qualquer coisa que deseja o seu coração, contanto que você não machuque as pessoas. Essa é a bússola moral do mundo. Agora, essas duas coisas não são as coisas mais ridículas que você já ouviu? Questão só de teologia, essa é a afirmação mais estúpida que eu ouvi da minha vida. Isso é dito por filósofos, ou então é dito por um qualquer, na televisão. Não há absolutos morais, embora nós mostramos como é impossível, mesmo um cara igual o Jean-Paul Sartre, ser consistente, mesmo tentando ser consistente ao máximo, de revirar o nosso estômago. Apesar disso, você tem que encontrar o que é certo para você, e as regras são essas. Você segue o desejo do seu coração, contanto que não fira ninguém. Então, eu posso dizer que isso é o maior disparate que alguém pode dizer. Primeiro de tudo, siga os desejos do seu coração. Essa é a primeira parte. Agora, que desejo do coração eu devo seguir? Eu não sei como vocês são. No fundo eu sei. Mas se você conhece você mesmo, você vai ver que o teu coração tem um monte de desejos conflitantes. Seguir o desejo do coração não é nada simples, porque o coração não é uma coisa assim com um desejo. O coração tem um monte de desejos conflitantes, sentimentos. Você quer uma coisa, você tem medo de que vai acontecer, você é assim. Você não tem um desejo no coração, tem um monte de desejo no coração. Será que isso é o melhor? Ou seja, o coração quer coisas diferentes. Agora, como é que eu vou definir que desejo do coração eu vou seguir? Qual o desejo do coração que eu estou sentindo que é o certo? Sair correndo ou ficar? Comprar, ficar ou ir embora?
Você está procurando uma regra fora do teu coração, quer dizer, porque você vê, o coração não tem como decidir qual os sentimentos do coração é o certo e o errado. Siga só o desejo do seu coração, isso é uma afirmação maluca, sem sentido, porque você não pode olhar para o seu próprio coração e o coração decidir quais são os sentimentos opostos que você sente, que é o certo e errado. A única maneira é uma coisa fora que olhe esses sentimentos e diga. Você vai me perguntar, como eu decido qual o sentimento do meu coração que é certo? Está vendo? Você vai precisar de alguma coisa fora do seu coração, porque não pode. O coração não tem um desejo, ele tem um monte, conflitante. E quando você busca, qual desejo é certo? Você está buscando o quê? Uma coisa fora do coração, uma régua fora do coração. A segunda coisa, então você vê, a primeira coisa é ridícula, siga o desejo do seu coração. A segunda é contanto que não faça mal a ninguém, contanto que não doa em ninguém. Agora, essa é outra coisa absurda e sem sentido, porque é impossível. Muitas pessoas já disseram para mim, pastor, quando o senhor prega a verdade, muitas pessoas ficam feridas e machucadas, ou seja, então não poderia mais pregar a verdade, não é assim? Mas se eu não pregar a verdade, outras pessoas vão ficar feridas e machucadas, queridos. Então, de acordo com o padrão moderno, eu fico paralisado, porque se eu prego a verdade, algumas pessoas vão ficar, eu devia seguir meu coração, os desejos do meu coração. Nós já vimos que a primeira parte da equação não funciona, e a segunda é contanto que ninguém se machuque, mas aí, se eu falar a verdade, algumas pessoas se machucam, se eu falo mentira, outras pessoas se machucam. Então eu estou paralisado, e agora, o que eu faço? O que eu digo? Como eu faço? Eu preciso de algo fora de mim, porque é óbvio que ninguém se machuca, não pode ser aquilo que decide o que eu digo. A Bíblia diz, não dirás falso testemunho. Ou então, pregue a verdade a tempo e fora de tempo, então eu faço isso. Você vê, eu preciso de algo fora, porque esse negócio de que alguém vai ficar machucado, tudo que você fizer, alguém vai ficar machucado. Se for pela moralidade do meio moderno, você fica paralisado. Jesus machucou um monte de gente. Os fariseus ficaram ofendidos, sabe? O mundo me odeia porque eu demonstro que suas obras são mais. As pessoas ficaram chateadas. Você vê, se a questão for, ninguém pode viver sem ferir outras pessoas. É impossível. Se essa for a régua, a bússola, você não fala, você fica paralisado. Se eu falar a verdade, esse pessoal aqui vai ficar chateado. Se eu falar a mentira, aquele pessoal que ama a verdade vai ficar triste. Então, se eu não posso ferir ninguém, então eu não posso falar nada. Eu preciso de algo que não seja isso. Senão eu fico no impasse. Então, se eu não posso dizer nada, até que fira ninguém, eu não posso dizer nada nunca. Eu não posso fazer nada. Não importa como você vive, pessoas vão ficar machucadas ou se sentir ofendidas. As pessoas que dizem essa asneira saem pelo mundo machucando todo mundo, porque nenhuma parte da equação é possível seguir o desejo do coração, como o coração tivesse um desejo e não um monte de desejos conflitantes, e nem a segunda parte da equação, contanto que ninguém se machuque. Quando você casa com alguém, é possível que outras pessoas fiquem com o coração partido. Então eu não caso, que eu não posso, eu estou machucando aquela outra pessoa, meu Deus, não posso casar. Mas também, se eu ficar com aquela outra pessoa, a outra pessoa ficará machucada. E como a regra é, faça o que o seu coração quer. Meu coração está querendo, sei lá, está meio confuso, tem desejos conflitantes, e também eu não posso machucar ninguém, então eu estou paralisado. Então, você vê a sabedoria da lei de Deus. Eu não sou guiado por isso. O que a lei de Deus diz? Pregue a verdade. Tá aí. Alguém vai ficar machucado com isso. Mas não é isso que é a bússola. Mas não é só quando eu prego a verdade. Tudo que você fizer é assim. Então, em tudo que você fizer, você precisa de uma algo fora, que a equação do mundo, para o padrão moral, é completamente estúpido. Siga o seu coração e contanto que ninguém fique machucado. O caos é porque todo mundo tem um coração confuso, que quer uma coisa hoje, uma coisa amanhã, e um monte de coisa ao mesmo tempo, o cara não sabe o que segue, por causa disso, e em segundo lugar, porque ele sai machucando todo mundo do mesmo jeito. Então,
há um tempo, há anos atrás, eu morava numa lagoa, e era daqui, né? Então eu ia sempre embora, tarde já, quinta e domingo, mas domingo, e eu sempre ia pelo túnel, né? Para a lagoa, mas próximo, vai pela Brasil e tal. Mas às vezes, quando estava perto do túnel, o rádio dizia assim para mim: o túnel está fechado. Aí eu, puxa, vou ter que ir pelo aterro do Flamengo. Tinha que ir para o centro da cidade até o aterro, muito mais longe. Mas tudo em mim dizia que o túnel era melhor, não tinha trânsito, estava tudo certo, mas alguma coisa, além do que eu podia ver, dizia: olha, está fechado. Ou então, é muito comum, hoje em dia, na televisão, na Rádio Tupi, na Rádio Globo, hoje em dia tem helicóptero voando para qualquer lugar, eles ficam de manhã e de tarde dizendo como está o trânsito, não é assim? Tem câmeras, então eles dizem para você: olha, a Avenida Brasil está, é melhor pegar a linha vermelha, porque tal. Uma vez eu estava indo para o aeroporto, e o melhor caminho, estava lá no caminho, tudo em mim sentia que aquele caminho é o melhor, porque aquele é o caminho melhor, mais curto. Então, mas o rádio diz, o cara do helicóptero: houve um acidente no viaduto tal, está tudo parado, é melhor para chegar ao aeroporto pegar a linha vermelha. Então, eu tive que decidir. Se eu decidisse pelo que eu estava vendo, o caminho estava limpo e eu estava indo, chegando, próximo, ou eu ia ter que sair do caminho, por um caminho mais distante. Mas é que o rapaz do helicóptero, queridos, ele tem uma sabedoria do alto, eu diria assim. Não é? Ele tem a sabedoria do alto. Ele pode ver pela frente, ele pode ver para trás, ele pode ver coisas que eu não estou vendo. Então, o que eu vou fazer? Vou seguir o cara do helicóptero. Eu, se seguisse o que eu estou sentindo, mesmo que eu estou vendo, eu ia por aqui mesmo, porque tá limpo, tá bom. Então, quando sai, vai pelo caminho que ele falou. Quando você sobe lá em cima, você olha para o outro lado e você vê o acidente. Era verdade, tinha um acidente. Quando você olha para o seu próprio coração, seus desejos, nós vimos como a bússola moral do mundo é ridícula, ela não funciona, está escangalhada. Não é que ela não funciona, é que ela é uma bobagem. Siga o seu sentimento como se você tivesse um, e depois, contanto que não machuque ninguém, o que faz você ficar paralisado. Na verdade, isso é só uma desculpa. Você precisa de alguém que tem uma perspectiva, que pode ver todo o seu coração, que pode ver todo o futuro, que pode ver toda a realidade. E quem tem essa perspectiva? Quem é o único que está no helicóptero, queridos? Só Deus está no helicóptero. Só Deus está no helicóptero. Só Deus vê e diz: olha, é isso. Às vezes eu tenho que sentar com Tomás e dizer: olha, você tem que ir à escola. Você não pode faltar. Você não pode ficar atrás na escola, porque isso vai determinar a sua vida lá no futuro. A sua autonomia agora, de não ir à escola, vai comer a sua liberdade no futuro. Você tem uma perspectiva, mas, Tomás, eu estou no helicóptero, eu tenho 45 anos, você tem 11. Você não consegue ver o que eu vejo. Você pode não entender o que eu estou dizendo, mas você se arruma e vai para a escola. Porque isso é o melhor. Nessa hora, com Tomás, eu sou o cara do helicóptero, está vendo? Na altura dos meus 45 anos, eu estou vendo coisas que ele não pode ver. Então me ouça. Então, quando você vê que quando nós estamos, o coração, machucar ou não machucar alguém, são coisas paralisantes. Não são padrões morais. Então a palavra de Deus é sábia. Ela não pode, você não pode dizer: olha, se eu pular do prédio, pastor, eu sei que Deus não gosta que eu tenha relação sexual agora antes do casamento com essa pessoa, mas será que Deus vai? Isso é uma pergunta estúpida. Você não destrói a lei de Deus. Ela é inexorável. Será que Ele vai me punir, meu querido? Você pula do prédio e se machuca. A lei de Deus não é arbitrária. Você só está falando isso porque você acha que a lei de Deus não é sábia. Ele não é sábio quando fez a lei da gravidade, quando ele estabeleceu. A lei de Deus é a expressão da sua sabedoria. Não tem como ir contra a sabedoria de Deus e não bater de frente com a realidade. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vai contra ela e você está indo contra isso. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E agora eu vou acabar.
A lei de Deus é uma expressão do seu amor. Davi diz muito mais coisas, mas aqui Davi chegou no êxtase, porque ele diz uma coisa é você dizer a lei do Senhor é direita, e nós precisamos de um padrão certo, ela é sábia, e precisamos de um padrão sábio, mas de repente ele começa a dizer outras coisas, ele diz, ela é mais desejável do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel. Ele está dizendo, uau, ela é maravilhosa, eu amo a lei de Deus. Ela não é só o alimento que eu sou obrigado a comer, ela é a sobremesa, sabe, o que a gente gosta de comer, é isso que ele está dizendo, é doce como mel. Ele não está dizendo só que é sensato, que é bom, que é certo. Eu não posso, ele está dizendo, é algo que derrete na boca, é algo maravilhoso, é algo que quando eu olho, a minha boca enche de água, porque é mais doce do que o mel e destilar dos favos. Eu posso admirar, alguém vai dizer, a lei de Deus, eu posso achar que ela é sábia, mas a lei de Deus é difícil. Porque eu sei que eu falho. E ainda que eu posso respeitar a lei de Deus e temer a lei de Deus, mas como amar a lei de Deus? Quando eu olho para mim, olho para a lei, Davi tem um segredo sobre isso no versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Só quem tem Deus como redentor pode achar a lei de Deus doce como mel. É o que ele está dizendo. Esse não é o meio de eu me redimir. É doce porque tu és o meu redentor. Existem 3 tipos de pessoas no mundo, e essas pessoas estão na igreja também, porque na igreja não tem só cristão verdadeiro, tem gente do mundo também. Tem a pessoa anti-lei, né? Assim, sei lá, imoral. Tem o moralista que vira legalista na igreja, né? E tem um cristão verdadeiro. Então, a pessoa assim pensa, como o mundo em geral, vamos nos livrar da lei de Deus, ela faz nós nos sentirmos mal, ameaça a nossa liberdade, é opressiva. Mas moralista, todos esses estão na igreja nos nossos dias. Ele diz, eu admiro a lei de Deus, eu até tento, eu faço o máximo, mas ela me faz me sentir culpado. É por isso que tem gente que não gosta de ouvir a lei de Deus ser pregada. Eu me sinto culpado, me sinto mal. Agora, o verdadeiro cristão tem prazer na lei de Deus, deve estar dizendo isso. Ela é mais desejável do que o ouro, ela acha doce. Ela nunca faz um cristão se sentir horrível, no sentido de sentir terror, não mais. Como você pode dizer, a lei de Deus se torna prazer assim? Por exemplo, Gálatas 4 e 5 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É isso que Davi está dizendo, o meu Redentor. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Deus, meu Redentor. É isso. Você sabe o que isso significa? Jesus veio à terra e ficou sob a lei. Quando Jesus foi ser batizado, João falou assim, não, você não tem que ser batizado. Ele era perfeito, ele era Deus, mas ele disse, não, nós temos que fazer isso para que toda justiça se cumpra. Ou seja, Jesus amava a Deus perfeitamente, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele fez isso, ele amava o próximo como ele mesmo, ele nunca odiou, ele nunca sentiu raiva, ele nunca teve um pensamento impuro. Ele sempre foi compassivo, ele nunca mentiu, nunca roubou, nunca cobiçou uma coisa que desonrava a Deus. É óbvio que ele sentiu ira, mas a ira santa de Deus. Ele nunca pecou, ele foi perfeito, puro. Todo mundo nessa sala sabe que nós lá dentro sentimos o peso emocional de que nós temos que ser perfeito. Essa é a realidade, porque nós não acreditamos como nós vimos Jean Paul Sartre, todas as outras pessoas não conseguem ser consistentes. No fundo as pessoas falam, isso está errado, porque elas sentem, olha, há um padrão perfeito e nós devemos ser assim. Todos nós sabemos que há padrões absolutos, e nós sabemos que nós não estamos nesse padrão, mas sabemos que devemos estar, e todas as outras religiões se recusam a lidar com essa realidade emocional dentro de nós. Então elas tentam nos desumanizar. É isso que aquele primeiro-ministro da Bulgária disse. Elas dizem, ou então o secularismo, olha, relaxa, não leve tanto a sério, não leve sua consciência tanto a sério, todo mundo faz isso, ninguém é perfeito, mas lá no fundo nós sabemos, nós temos que ser,
Essa sensação está em nós. Então a única maneira das religiões lidarem com isso é dizer: ninguém é perfeito, se desumanize. Basta tentar ser o seu melhor. O seu melhor vai ser péssimo, vai ser ruim, mas você é o melhor que você pode. Ache o seu melhor. Outro dia alguém falou para mim: pastor, eu acho que tudo que Deus quer de mim é que eu tente o meu melhor. Eu acho que eu estou tentando o meu melhor. Eu acho que Deus vai fazer o resto. Eu tive que dizer: você está completamente errado. Você não entendeu nada do Evangelho. Como nós podemos viver com isso? Sem nos desumanizar, sem viver com a nossa consciência nos atormentando, nossa alma morta. Você pode se desumanizar, você pode ir a Cristo. O Evangelho diz que Cristo não diz que você tem que tentar o seu melhor e que Deus vai aceitar isso. Diz que Deus só aceita perfeição, Deus só aceita aquilo que não tem defeito, Deus só aceita a perfeita obediência. Deus só aceita uma vida sem pecado nenhum, sem nenhum pensamento mau, uma vida que o ame sobre todas as coisas perfeitamente, que ame os outros perfeitamente, e uma vida que nunca cometa nada que desonre a sua lei, aquilo que Ele é, sabe? E o que Jesus diz é que se você está em mim, as minhas realizações vão ser as suas, porque eu satisfiz a lei, eu cumpri a lei, e eu sou perfeito. Então a Bíblia diz assim em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Somente Cristo lida com essa realidade emocional. Nunca Ele diz para nós: olha, não, Deus, perfeição, ninguém é perfeito. Não, Ele diz: Deus quer a perfeição. Ele nunca diz: esqueça a lei. Ou então Ele diz: a lei é muito exigente, sua consciência é muito exigente. Ele diz: não, Deus é assim, Deus é perfeito e Deus não aceita nada a não ser a perfeição. Então ser cristão é ser capaz de cantar aquele velho hino que diz: Ele silenciou o forte trovão da lei, Ele apagou o fogo do Monte Sinai. É por isso que você pode cantar: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, são mais doces do que o mel, e não está aterrorizado. O moralista, o que se torna legalista, ele tenta fazer o seu melhor, ele acha que com isso Deus vai entender. Ele fica pensando: Deus, não, eu vou pular só de um prédio, não de 25 andares, mas só de 3 andares, mas por favor, não deixa eu me machucar. Mas isso não existe. Um cristão está diante da lei e ele não está aterrorizado. E a razão pela qual ele pode dizer que ela é mais desejável do que o mel é porque agora ele vê a lei como algo que o guia, que o orienta, a expressão do amor de Deus por ele, que transforma ele diariamente na imagem de Cristo, que glorifica a Deus em sua própria vida. Ele sabe que a lei não o justificou, ele sabe que vai diante de Deus na justiça de outro, ele sabe que agora a lei de Deus para ele tão somente a sua justiça, a sua sabedoria, o seu amor entra nele e o Espírito Santo escreve essas verdades no seu próprio coração. Por quê? Porque ele sabe que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como está em Romanos 8:1, ou então em Romanos 5:8, justificados pois pela fé temos paz com Deus. Ele sabe que ele foi aceito diante de Deus não porque a lei foi rebaixada, mas porque Deus veio ao mundo e viveu a vida perfeita que Deus poderia aceitar. E agora, por ele ter sido colocado nesta relação nova com Deus, o Espírito Santo escreveu essas leis no seu próprio coração, e a grandeza de Deus invade ele através dessa verdade de quem Deus é, e ele está sendo transformado diariamente na imagem de Cristo, que é o que a lei expressa. Ele ama isso. Ela não é mais o trovão do Sinai como ela é para o mundo. Ele ama a lei. O Espírito Santo escreveu a lei no seu próprio coração. Ele quer ser tudo que a lei diz. Ela é doce como mel. Um cristão olha para a lei de Deus e agora ele vê ela de uma maneira diferente.
O que marca um homem de Deus, queridos, é essa relação com a lei de Deus, que não é a relação daqueles que são inimigos de Deus, mas não é a relação daqueles que pensam que fizeram tanto e que Deus aceitou. A lei de Deus é inexorável, mas Jesus veio, cumpriu a lei, morreu, e a lei ficou satisfeita no seu sentido judicial. Agora, a lei de Deus é tudo que Deus é tudo que Ele conhece a respeito de Deus, é o amor de Deus, é a justiça de Deus, é a santidade de Deus. Ele está sendo transformado na imagem de Cristo, ou seja, é o Espírito Santo escrevendo diariamente essa lei no coração e transformando todas as coisas através da lei de Deus, que agora o meu coração ama. Então o Salmo 1 diz que o que marca o homem de Deus não é que ele ora dia e noite, não é que ele vai à igreja dia e noite, não é que ele prega na esquina dia e noite, apesar de que essas coisas são maravilhosas, mas diz, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como alguém pode se deliciar na lei assim? Porque ela não nos condena mais. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Então, tendo sido justificados pela fé, temos paz para com Deus. Então agora essas pessoas, a lei de Deus é a coisa mais doce, maravilhosa para elas. Elas veem que é como Deus está transformando elas na aplicação dessas verdades na imagem de quem Cristo é, que um dia o coração deles vai ser expressar tão perfeitamente tudo que a lei de Deus é, que eles vão ser semelhantes a Cristo totalmente. Seus corações, sua justiça, sua santidade. Então elas são mais desejáveis do que o ouro depurado. Então, o que um homem que foi redimido diz? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Todos que foram redimidos e salvos, eles dizem que tudo que eu faça seja agradável a ti. Tudo, as palavras da minha boca e até o desejo e a meditação do meu coração, porque eu amo a tua lei. Essa é a vida que Deus nos chamou para viver, e essa é a descrição de um filho de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. A tua vontade, Deus, eu quero viver. A arte de me entregar quando te dou louvor. Deus eterno, tua luz brilha em mim sem fim. Tua glória ocupa todo o meu viver. Controle, Senhor, o meu coração, consuma todo o meu viver, Deus. Justiça e louvor em mim vem fluir, pra eu somente a ti amar. Deus eterno, tua luz brilha em mim sem fim. Tua glória